Eu quero ir a Brasília agora porque está rolando uma entrevista coletiva sobre a CPMI do INSS. Vamos acompanhar. Uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT e é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Deputado, eu estou ao vivo, só um minutinho, pessoal, eu estou ao vivo, deputado, na Jovem Pan agora. Estou ao vivo agora na Jovem Pan, a gente está falando a respeito dessas transcrições da conversa do Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira. O senhor acredita que há políticos que estejam, de fato, envolvidos nessa fraude do Master e de que forma que isso pode acabar prejudicando a CPMI do INSS e respingando aqui no Congresso Nacional? Não, tem que ser averiguado. Ciro Nogueira é um. O outro é Nicolas Ferreira, né? Não vamos blindar o Nicolas Ferreira. Ele andou no avião do Vorcaro, aliás, como dizia o relator, andou nas asas do Vorcaro e do Banco Master muitas vezes. E olha, ele o fez e depois disse que não sabia que o avião era do Vorcaro. Agora, também nessas mensagens, nós descobrimos que o vereador mais votado de Belo Horizonte, assessor do Nicolas, estava no WhatsApp e era ele quem fazia a ligação para que o Nicolas conseguisse voar nas asas do Vorcaro. Então tudo já era campanha explícita que era feita para o Bolsonaro, através de Nicolas, através do Banco Master de dinheiro. Repito, 5 milhões foram dados do Zetel para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou seja, pessoal, não tem mais dúvida do que aconteceu. Esse Banco Master é um banco que foi formado à imagem e semelhança do bolsonarismo para ajudar na campanha de Bolsonaro. Hoje esses fatos agora estão claros, todo aquele blá 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 de Lulinha, de irmão do Lula, de filho do Lula, era cortina de fumaça para esconder a essência do Banco Master. E ele cresceu aí, foi nesse ambiente. Deputado, o senhor avalia que vocês vão conseguir investigar os próprios colegas? Vocês vão conseguir avançar nessas investigações agora após algumas menções a senador, a deputado? Olha, eu tenho dúvidas disso por causa do presidente e do relator. Eles são bolsonaristas. Os dois estavam na lista, eu chamo de lista da papudinha, que são os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. A Clava Fort Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão Viana, ele não coloca para votar, a gente já está chamando de Lava Fort Bank, porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas, e nós temos já denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master. Ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator, a gente tenha condições de avançar, porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado, agora com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. O desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas, durante o governo Bolsonaro isso foi inflando, e tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo do presidente Lula, recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Banco Central e assim por diante. Agora, deputado, assim, se tem... vir para a CPMI do INSS, o próprio deputado Duarte Júnior falou dessa possibilidade, que há essa vontade de vocês de trazer Daniel Vorcaro. Isso se permanece? Como vocês estão pensando em fazer isso e como esse convite deve acontecer? Vorcaro está aprovado. Zetel nós íamos aprovar hoje. Então, nós vamos manter essa linha. É preciso aprovar o Zetel para a vinda dele, trazer Zetel, Vorcaro e quebrar o sigilo da Igreja da Lagoinha
e do Lava Fort Bank. Isso para a gente é essencial porque vai mostrar um fluxo muito grande de lavagem de dinheiro desse esquema. Agora, deputado, falando a respeito do Lulinha, o senhor disse que tem denúncias de parlamentares da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulinha estaria recebendo dinheiro do careca do INSS. Isso também não é importante ser investigado? Só complementando a pergunta dele, o Portal Petrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja, sim, a quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Foi quebrado, o Metrópole deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulinha, a própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora, é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então, serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar ao presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebrar da Lava Fort Bank quando tem lavagem de dinheiro real? Isso o presidente e o relator escondem. Eles querem esconder a culpa do bolsonarismo do Banco Master, que virou Bolsomassa, com as prisões de ontem ficou claro. Essa reunião não foi hoje à toa desmarcada. Podia ter um relator ad hoc. Por que o presidente desmarcou essa reunião? Porque eles foram desmascarados. É óbvio, pessoal, que tudo isso que aconteceu veio gestado no governo Bolsonaro. Como foi gestado no governo Bolsonaro o golpe. Eu fui da CPMI do golpe. É impressionante a cara de pau dos bolsonaristas. Eles falavam que a culpa do golpe foi do Lula, porque o Lula não reprimiu direito no dia 8. Como se não existisse um passado de tentativa de golpe que levou o Bolsonaro a papudinha. Agora, na CPMI, eles fazem a mesma coisa. A culpa é do governo Lula porque apareceu agora corrupção do desconto associativo do INSS. Aí nós vamos ver quem começou com isso. Tudo no governo Bolsonaro. Está sendo resolvido agora. Ou seja, a gente resolve os problemas do passado e eles querem colocar a culpa no presente. A mesma coisa é o Banco Master. O Banco Master foi gestado lá. Agora está claro nos documentos do Mendonça, da Polícia Federal. Por isso desmarcaram essa reunião de hoje, vamos ser sinceros. Muito obrigado, deputado. A gente ouviu agora o deputado federal Rogério Correia, que é do Partido dos Trabalhadores. Um dos assuntos que foi dito aqui pelo senador, pelo deputado, foi uma conversa do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Essas conversas foram vazadas e mostram uma aproximação de Ciro com o Vorcaro. Ali, Vorcaro conversa com uma outra pessoa, dizendo que Ciro era um grande amigo da vida dele. E então o Ciro Nogueira chegou a aprovar, chegou a apresentar aqui no Congresso Nacional um texto que, de certa forma, beneficiaria em cheio o Banco Master, o banco de Daniel Vorcaro. Questionado aqui a respeito dessa situação, o deputado Rogério Correia disse que iria comentar sobre esse assunto na CPMI de hoje, mas ela acabou sendo cancelada. E há a possibilidade de que políticos, ele não citou o nome, mas a gente sabe que ele está falando de Ciro Nogueira, há a possibilidade de que os políticos possam ser interrogados em torno desse sentido. Antes de devolver para vocês, eu estou aqui com a nota do senador Ciro Nogueira para falar a respeito dessa acusação de aproximação com Daniel Vorcaro. Vou até pedir licença para vocês. A nota diz o seguinte: o senador Ciro Nogueira mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo apenas por eventualmente interagir com ela. E continua. Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, no caso Daniel Vorcaro, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração, fecha aspas.
Então, essa é a nota apresentada pelo gabinete do senador Ciro Nogueira após a imprensa saber que ele tinha uma proximidade com Daniel Vorcaro e uma relação de amizade íntima de longa data. Agora, o senador, ele não está aqui nesse momento, mas a gente continua tentando falar com ele e também saber da Polícia Federal se há algum indício de irregularidade em relação a isso. Mas é mais um capítulo em relação ao Banco Master que vai ganhando mais camadas e envolvimento de outros agentes em torno deste assunto. Eu vou devolver para vocês, mas qualquer novidade posso voltar e chamar vocês aí no estúdio. Valeu, Igor Damasceno, que ótimo trabalho. chegando ali, já vai entrevistando, já fala que está ao vivo e pergunta tudo o que é necessário. Agora, Zé Maria Trindade, vamos contextualizar um pouco dessa fala do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que jogou toda a situação na conta do governo anterior e, mais do que isso, traz a situação envolvendo o pedido de quebra de sigilo do filho do presidente Lula como uma cortina de fumaça para encobrir aquilo que está acontecendo em relação ao Banco Master. Sem citar também as agendas que aconteceram de Daniel Vorcaro com integrantes do atual governo, inclusive com o próprio presidente da República. Como é que você avalia, hein, meu amigo? Vamos traduzir um pouquinho para a nossa audiência aí, para que todos os lados sejam contemplados e não apenas aquele que é de interesse de um ou de outro. É política, né? É política e o deputado é do PT e está tentando jogar para o outro lado culpas, né? Que são dos políticos. Eu diria que nesse caso aí não tem partido a ser poupado, tem que investigar e a tradição mostra que esses empresários, eles apostam em todos os lados. Eu me lembro, tempos atrás, Cine, o ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, tentando criar uma CPI das empreiteiras. Aí ele insistia que os corruptos devem ser punidos, mas os corruptores também, porque a mão que paga, a mão que compra deputado, ela é muito pesada e ela provoca danos muito fortes. Então a gente vê nesse caso que é generalizado. Agora ele é do PT, ele tem que defender a área do PT e minimiza, né, um movimento de 19 milhões de reais. Meu amigo, 19 milhões de reais não é ninharia e não é troco, não. A família de presidentes da República sempre traz ali debates fortes, sempre. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Bolsonaro, e agora com o Lula, né? A diferença é que, no caso do Bolsonaro, a família dele é eleita, né? São deputados, estão no jogo político, estão no debate político. E no caso do Fernando Henrique, não, o filho dele não era político. E agora também o filho, Lulinha, famoso Lulinha, nunca enfrentou as urnas, nunca foi político, está no meio desse turbilhão e desse debate. É o Ronaldinho dos negócios. Eu queria saber se fosse ele não presidente da República, né? Fosse ele um cidadão, se seria mínima a movimentação de 19 milhões de reais. Foi completamente minimizada ali na fala do Rogério Ferreira, deputado pelo PT de Minas Gerais. Correia. Perfeito, Pereira. Correia. Gente, às vezes tem uns trava-línguas aqui que colocam a gente em cada sinuca de bico. Ô, Lucas Merreiro, envolvendo essa fala também, o que a gente observa é além dessa vamos lá, me ajuda. Além de minimizar, eu preciso fazer outros caminhos aqui. Além de minimizar essa movimentação extraordinária de cerca de 19 milhões de reais, a gente vê também todo mundo, em todo instante, dizendo estamos muito calmos, estamos muito tranquilos. Mas na hora de ver ali a quebra de sigilo sendo aprovada, é pancadaria em CPMI. É correria para tentar reverter e conseguir isso, inclusive, junto ao presidente da casa. E aí, sem trava-língua aí do seu lado, me ajude a entender a sua avaliação em torno de, na frente das câmeras, nós estamos tranquilos, mas até pancadaria vale para derrubar a quebra de sigilo. É muito engraçado, né? Você bem colocou aí. Ué, se isso são os senadores calmos, eu não quero ver esses caras nervosos, né? Porque eles saem pra porradaria mesmo. Então, ficaram desesperados com a mera possibilidade de haver uma quebra de sigilo do Lulinha. Agora, algo que me enoja muito, para dizer o mínimo, né? É ver o comportamento dos petistas
em não oferecer nenhum tipo de explicação, ignorar as partes do escândalo que dizem respeito ao PT e começam a colar tudo no bolsonarismo. Então, vocês viram que o deputado aí ficou falando, o Bolsomaster, o tempo todo falando Bolsomaster. É uma tentativa quase infantil de ficar repetindo um termo para ver se cola nas pessoas. Talvez assim as pessoas apenas prestem atenção no que diz respeito aos políticos bolsonaristas e ignorem a parte do PT no escândalo do Master. Mas não dá para ignorar. Existem sim políticos de alto escalão, tanto do bolsonarismo como do PT também, que estão possivelmente envolvidos com o escândalo do Banco Master, né? A gente tem sim que entender por que o presidente Lula se encontrou com Daniel Worcaro fora da agenda presidencial várias vezes. A gente tem que entender por que o ministro Alexandre de Moraes, que apesar de não ser um petista propriamente dito, é alguém que tem boas relações com o governo federal hoje, se encontrou com o Daniel Worcaro. Aliás, temos fontes aí que analisaram os documentos na CPMI do INSS, que aparecem em várias conversas do Daniel Worcaro, e falam que ele considerava o Alexandre de Moraes quase como um amigo ali, né? Tinha muita proximidade, tem que explicar. Ora, o Guido Mantega foi contratado pelo Master por R$1 milhão. R$1 milhão por mês para ser o quê? Consultor, qualquer nome de cargo que eles colocaram ali para maquiar o que ele realmente fazia. Afinal, o que ele fazia de fato? Dizem que a Polícia Federal diz que o Guido Mantega foi responsável por fazer esse encontro entre Worcaro e Lula. E o Ricardo Lewandowski, que era ministro da Justiça do Lula, recebendo R$5 milhões do Banco Master. Aí dizem, não, era para serviços advocatícios, né? Era para ser advogado do Master. Ok, vamos ver então qual processo ele está atuando como advogado do Master e do Worcaro. Nenhum. O escritório do Lewandowski não aparece atuando em casos do Master e do Worcaro. Então não adianta ficar jogando só pro lado do bolsonarismo. Esse escândalo envolve profundamente o petismo. Tem algo que eu gostaria de falar, não vai dar tempo de falar aqui, mas pesquisem sobre a origem do Credicesta. O Credicesta era um dos principais ativos que o Master utilizava para seus esquemas de corrupção. E ele começa, o Credicesta, com a anuência, com a autorização do governador Rui Costa, na Bahia. Vejam isso que é muito importante também.